Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor em meio a esses dias difíceis. Nós vamos ler aqui na segunda epístola de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14, que nos diz exatamente o seguinte: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Estamos vivendo um período muito difícil da história. Nós percebemos aí a crise da saúde, a crise política, a crise de liderança, o desmando das lideranças muitas vezes, a inconsequência, a questão de politizar aquilo que não se deve politizar, a questão de dar ênfase àquilo que não se deve dar, de se beneficiar muitas vezes do pretexto de estar preservando vidas e fazendo política, não é? Nós vivemos num período de crise, além de crise moral, crise espiritual, crise na questão dos princípios, dos costumes. E aqui, nesse contexto, Paulo estava numa grande crise, porque o próprio Império Romano estava em crise. E o que aconteceu é que Nero mandou incendiar Roma em razão de que ele queria culpar os cristãos. E Paulo era o principal representante do cristianismo. E aí a igreja toda estava sofrendo em todo o Império Romano e Paulo estava sofrendo as consequências. Veio de Jerusalém preso, foi solto, mas tornou a ser preso. Nesse intervalo, tudo indica que ele esteve na Espanha, cumprindo assim a visão celestial do Senhor, mas retornou à prisão e agora ele está reconhecendo que os seus dias tinham chegado. E ele escreve essa carta a Timóteo. Ele estava na perspectiva da chegada de Timóteo, aconselhou até trazer os pergaminhos e tudo mais, e aqui nós vemos que a tônica é a questão da preservação e a questão da motivação, não é? E em primeiro lugar nós queremos destacar aqui o seguinte, que nós devemos nesses momentos de crise preservar o dom que Deus nos deu. É claro que ele está falando aqui no dom do Espírito Santo, mas o dom do Espírito Santo é dado àqueles que têm o dom da fé. Fé que ele está se referindo anteriormente, não é? E ele usa uma expressão muito bonita, não é isso mesmo? No versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Timóteo havia recebido da sua mãe e da sua avó
o exemplo de fé, o exercício da fé. E Paulo, quando está dizendo, por esta razão, é que ele está escrevendo a Timóteo, né? Então, ele está aqui admoestando Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. Irmãos, todos nós que somos cristãos, fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra. E uma vez que nós cremos, motivado pelo próprio Espírito que transmite a nós esse dom, nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus. E esse dom nós devemos preservar. Se não tomarmos cuidado, podemos nos esfriar espiritualmente. Podemos olhar mais para as circunstâncias e as dificuldades do que para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a cruz de Cristo Jesus, para a sua obra consumada na cruz, como também para o seu estado glorioso, não é? Foi glorificado a destra de Deus Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós não podemos perder de vista Jesus Cristo, o trono da graça de Deus, e reavivar esse dom nas nossas vidas, lendo a Bíblia, orando e exercitando esse dom. Nós sabemos que tanto o dom da fé como o dom do Espírito tem que ser exercitado, né? E o texto está dizendo aqui claramente, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja bem, você pode se desencorajar, se deixar deprimir nestes momentos de opressão. E a essa altura, eu não tenho dúvida nenhuma que esse isolamento que aí está, ele é mais opressivo do que a própria Covid-19. Há muitos que estão dizendo, já clamando, que o povo tem mais medo do desemprego do que do coronavírus. É claro que ninguém estava preparado para essa pandemia, não é? A própria OMS tem dado aí os seus tropeços na questão da orientação e no final das coisas diz, cada país tem a sua condição particular, cada país tome as suas decisões, não é? Como se tivesse assim se desresponsabilizando dessa questão que aí está. Mas a questão é trágica, que casais já estão em crise, brigando dentro de casa, crianças tediadas, não é? As pessoas estão isoladas, a questão da crise econômica é muito mais séria do que a própria Câmara dos Deputados pensa, estão reagindo mais politicamente do que considerando a situação e vamos ver o desenrolar dos fatos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, em meio a essa condição em que nós não podemos confiar no nosso judiciário, nós não podemos confiar no Senado, não podemos confiar na Câmara dos Deputados, não podemos confiar nos nossos políticos, nós temos que confiar no Senhor e saber que aquele que determina motivação nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus e esse Espírito não é de covardia. Então a minha palavra como pastor é que cada irmão tome posição diante do senhorio de Cristo, da glória de Cristo, do trono da graça do Deus Pai e se encoraje. Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, mas com amor e moderação. Então tome cuidado, os casais devem orar juntos, também devem orar juntamente com seus filhos, buscar se encher do Espírito Santo de Deus, se deixar consolar pelo Espírito Santo de Deus e não se deixar vencer pelo tédio, pela amargura, não é? Pela murmuração e tantos outros sentimentos que ameaçam a nossa alma e o nosso coração nesses momentos difíceis. Meus irmãos, vamos preservar
a nossa fé, vamos preservar a nossa motivação que está no poder, no dinamis do Espírito Santo de Deus. Mas aqui ele não fala só em preservar em momentos difíceis o dom, como aqui no caso é o dom da fé e o dom do Espírito Santo, né? Nós temos que preservar também a nossa vocação. Nunca podemos deixar de entender, de discernir que nós estamos aqui na Terra com uma missão a ser cumprida. E essa missão está ligada a uma vocação, ou seja, a uma determinação divina, não é? Concedendo-nos dons para que estejamos, pela força do seu poder, como diz o texto aqui, segundo o poder de Deus, cumprindo, exercitando a nossa vocação e cumprindo a nossa missão. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, a gente vê aqui que para exercitar a vocação, você tem que partilhar dos sofrimentos de Cristo. O texto está se referindo a testemunho. Quem exercita a sua vocação, testemunha, ou seja, partilha dos sofrimentos de Cristo. E aí ele deixa bem claro, no 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então nós vemos claramente aqui que esse mesmo Jesus que nos atrai com o seu amor, com a sua graça, esse mesmo Jesus, soberanamente ele nos salva. Ele nos chama para si, para a sua salvação. E ele nos chama e nos capacita para executar, para exercermos uma função aqui nesse mundo, que é o cumprimento de uma missão, que é testemunhar e proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Havia aqui sempre uma batalha tremenda entre a questão da graça em Cristo Jesus e a velha dispensação com a questão da lei, com a questão do pacto das obras, a lei reivindicando da natureza humana que ela fosse santa, que ela se dedicasse, que ela se consagrasse, mas na verdade nenhum só cumpriu a lei. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós somos chamados no amor de Deus em Cristo Jesus. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo por graça e, na verdade, não é segundo as obras, mas é pela graça de Deus, pela determinação da graça de Deus, e aqui está incluído a questão da soberania de Deus antes dos tempos eternos. Então nós devemos tomar cuidado com isto. Qual é a sua missão em meio à sua família, como pai, como cabeça do lar? Qual é a sua missão, minha cara irmã, dentro da família, na criação dos seus filhos, em meio aos seus vizinhos, em meio à nossa cidade, em meio à nossa igreja? Nós temos que testemunhar de Cristo Jesus. Então, você precisa, a cada dia, buscar Jesus e colocar Jesus como centro do seu coração e da sua própria vida, para que você esteja preservando o dom da fé e o dom do Espírito Santo, para que você esteja preservando a sua vocação e o cumprimento da sua missão, mas em terceiro lugar, para que você esteja também preservando o seu próprio corpo. O versículo 10 diz assim: e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Aqui nós vemos que Jesus Cristo se fez carne, ele passou a ter um corpo, ele passou a ter um depósito da palavra, um depósito
do Espírito Santo, um depósito de todas as virtudes gloriosas de Deus em si, agora encarnado. Ele nunca, porque encarnou, ele nunca perdeu as suas virtudes e o seu poder. Ele só se afastou da glória de Deus e optou por uma vida humilde, no estado de humilhação. Mas vemos aqui que ele se encarnou, ele tomou a nossa forma. No versículo 12, Paulo vai dizer o seguinte: e por isso estou sofrendo essas coisas. Ou seja, aqui nesse mundo, nesse corpo, nós padecemos. Mas ele diz: todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que aquele que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então veja bem, ele usa essa figura do depósito para se referir ao seu próprio corpo. E ele diz assim, de que ele é poderoso, ele tinha convicção disso, para guardar o meu depósito. Nós precisamos preservar o nosso corpo. Não é se deixar vencer por uma preocupação exagerada, mas é entender que cada pessoa que vai morrer nessa epidemia é porque Deus assim o permitiu, não é? A pessoa só morre quando Deus assim permite. É Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida no momento que Ele quiser. Nós vimos um exemplo de uma jovem mãe que pegou a doença. Ela foi hospitalizada, mas a sua filha também, de 17 anos, também foi hospitalizada. A mãe superou a enfermidade e a filha, com 17 anos, não suportou e veio a falecer. Então, Deus é quem preserva a vida em última instância. Não quer dizer que nós não devemos exercitar o nosso cuidado, devemos fazer tudo para não pegar essa doença. Mas o fato é que esta vida, a integridade física, psicológica e espiritual é preservada pelo nosso Deus diante da presença do Senhor. Depois no 13 ele diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Uma das formas de nós preservarmos a nossa integridade psicológica e espiritual é manter-nos nas sãs palavras do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que traz vida, palavras que encorajam, que edifica a fé, palavras que consolam, palavras que dinamizam as nossas vidas, que apesar das opressões e das sobrecargas, nós temos uma motivação não pura e simplesmente baseada em qualquer valor aqui da terra. Tá certo que muitas coisas aqui nos motivam, mas principalmente a motivação celestial e gloriosa de Deus através do seu Santo Espírito. Mas no 14 ele vai dizer: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ele tinha certeza de que Deus estava preservando o seu depósito, o seu corpo. Ele tinha certeza que também Timóteo deveria exercitar o cuidado para com o seu depósito. Guardar o bom depósito é guardar o coração, é preservar as nossas mentes na palavra de Deus, é preservar o nosso coração, o desejo maior do nosso coração em Deus, nas coisas divinas, não é? Postar-se de forma paciente e longânima, com resignação, esperando no estender da mão gloriosa do nosso Deus. Meus irmãos, concluindo essa reflexão, nós vemos aqui que, como Paulo estava já obtendo esse discernimento, ele veio a falecer, ele foi decapitado. Nesse mesmo contexto, Timóteo também foi assassinado e todos os demais apóstolos, menos o apóstolo João, que estava exilado.
Então a gente vê claramente que Deus é soberano. Ele nos preserva os nossos dons, e nós temos responsabilidade com isso no exercício dos dons. Ele preserva a nossa vocação, devemos preservar essa vocação, assumir também a nossa responsabilidade pessoal com a vocação que Deus nos deu. E devemos entender que a missão principal da igreja é a pregação do Evangelho de Cristo. O modelo de igreja que nós vemos hoje, saindo muito pouco para pregar o Evangelho, não é um modelo neotestamentário, não é o modelo de Cristo, não é o modelo dos apóstolos. Nós devemos evitar todos os esforços para sairmos e cumprirmos a nossa missão, que é testemunhar de Cristo e anunciar o Evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão de ficar nas quatro paredes fazendo programação, esperando que a igreja cresça, a igreja não vai crescer. A igreja só cresce quando nós semeamos a palavra de Deus em meio aos corações. Então, preserve o dom que Deus lhe deu, preserve a vocação que Deus lhe deu, preserve o seu corpo, não é? Mantendo a comunhão com o Senhor, exercendo cuidado, sem nenhum extremismo, não é? Suplicamos a Deus, pela misericórdia de Deus, que o Senhor use as autoridades do nosso país para começar a flexibilizar esse isolamento social, porque a essa altura ele está sendo mais danoso, mais prejudicial do que a própria epidemia. Não é? E devemos entender, irmãos, que existe muitas outras epidemias reinando aí na vida das pessoas, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da saúde, não é? E tantas outras epidemias, como a dengue, como a própria gripe, que hoje é tratada como a gripe comum, e não vamos supervalorizar a questão dessa epidemia. Vamos tomar cuidado, mas vamos buscar viver uma vida cada vez mais normal por amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, Tu és soberano, Senhor, e nesta manhã nós Te louvamos, glorificamos o Teu santo nome e reconhecemos que o Senhor é onipotente, que o Senhor está no controle, ó Deus, de todas as coisas e de uma forma bem específica em todos aqueles que estão sofrendo as consequências dessa epidemia, todos aqueles que estão, inclusive, vindo a falecer. O Senhor está no controle de tudo. Nós queremos nos colocar, nos preservar em todos os termos na comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, derrama a Tua graça nas nossas vidas. Derrama o Teu Santo Espírito na vida dos nossos homens, das nossas mulheres, das suas esposas, dos seus filhos. Na estrutura do lar, em cada família, derrama a porção do Teu Santo Espírito. Encoraja-nos, ó Deus, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas que estejamos encorajados pelas Tuas promessas, encorajados pelo dom da fé, encorajados pelo dom do Espírito Santo, motivados a continuarmos vivendo. Sabemos que o Teu filho, o Davi, ele em meio às ameaças, ele obteve a convicção diante da Tua face: viverei, não morrerei. Dá esta convicção a cada um de nós, ó Deus, desde que seja para a Tua glória e honra, desde que seja para que cumpramos a missão que o Senhor determinou para cada um de nós aqui na face da terra. Ó Deus amado, Deus bendito, perdoa cada um dos nossos pecados, lava-nos, purifica-nos, ó Deus, e dá que estejamos usufruindo da proteção gloriosa das Tuas asas benditas e que estejamos crendo no Teu braço estendido, braço glorioso que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas. Que assim seja, em nome de Cristo, para o louvor da Tua glória. Amém.